isso é uma parada que... Bom, a gente tava conversando aqui, eu não vou lembrar com quem, mas ele tava falando que os jogadores de base hoje, eles acabam saindo... faltando alguma coisa, eles não saem prontos. O processo de maturação, né? Você vê que... Acho que foi com o Edmilson, processo de maturação, exatamente, isso É. daí. Pra você, isso daí ocorreu de forma natural porque tu chegou muito jovem. Apesar que eu também subi muito jovem, né? Mas pelo fato de ter chegado muito novo lá no Cruzeiro, né? Mas isso acontece muito, né? Hoje tem acontecido com muito mais frequência, né? Hoje, poxa, eu vi algumas gerações, grandes jogadores do futebol brasileiro sair do Brasil com 27, com 28 anos. Né? Você pega aí o Zico mesmo, foi jogar na Fiorentina com quantos anos? Né? Então houve também uma mudança em relação a tudo. E nesse sentido também, né? Hoje a gente nem vê alguns talentos direito no campeonato brasileiro, né? Quando você fica sabendo, o cara tá lá fora, ele joga uma seleção de base, né? Numa categoria sub-17 da seleção brasileira, ele é comprado e vai para fora do país muito jovem, às vezes sem a gente conhecer, se a gente vê-lo jogar. O Vinícius Júnior, né, por exemplo, foi muito novo, o né? Vinícius ainda a gente viu, né? A gente jogou viu ainda pouquinho, muito né? pouco, né? Muito pouco, né? Um processo também de maturação, mas assim, na base era um jogador assim acima da média na base. Eu fui ver o Vinícius jogar um jogo sub-17 contra o Vasco, assim, me chamou muita atenção, sabe, assim, ele estava muito na frente dos moleques que era da mesma categoria que a dele. Mas isso tem a ver com o talento dele ou com o trabalho que foi feito? Tem a ver com o talento, com o trabalho, né? Os caras que têm um talento diferenciado, né? Você vê que ele, mais assim... E aí envolve muita coisa. Você vê que ele também teve uma certa dificuldade, né? Quando ele chegou no Real Madrid. Agora que ele tá botando para fora tudo aquilo que se espera dele, né? Todo o potencial que se espera dele, né? Tanto na seleção brasileira agora, ele vem fazendo grandes apresentações. Você vê que no Real Madrid a torcida agora já... Não, ama ele. Já tá aplaudindo ele. Ele e o Benzema, né? Ali estão... Por qualquer jogada que ele faz, né? E vem fazendo os gols também, mas ele também teve dificuldade. Então, assim, tem o processo de adaptação. Eu tive a oportunidade de sair do Brasil em 1995, só que era um momento completamente diferente do que nós vivemos hoje. Talvez naquele momento, o jogador, ele tinha muito mais valor, o jogador que jogava aqui dentro, eu estou falando valor em relação à seleção brasileira, do que às vezes o cara que estava lá fora. Então, assim... eu também tive dificuldade na adaptação do futebol alemão. Eu peguei talvez aí o finalzinho de uma geração fantástica da Alemanha, sabe? Lothar Matthäus, Klinsmann, Ruud Völler, Schuster. Eu joguei com Schuster no Bayer Leverkusen. Entendeu? Foda demais, caralho. Qual era a dificuldade da Alemanha assim, para você? Eu acho que tudo, né? A língua, tudo diferente, tudo. Então você tem que ter. Só que aí você tem que ter o quê? Você tem que ter calma, você tem que ter tranquilidade, né? Lá você tem que se adaptar ao modelo de jogo, né? Então uma série de fatores, e isso é o tempo. Você vê que eles levam agora os jogadores para o Bayer Leverkusen e tem muita calma. Você vê o Paulinho do Vasco mesmo, né? Você vê que talvez agora, nessa temporada, que ele tem jogado mais. Mas ele tem tido uma dificuldade. Talvez é a terceira temporada que ele está no Bayer Leverkusen. Só que eu já tive o convite já em 1996, né, o Vasco, e aí eu optei pela volta. Mas assim, me arrependo? Não me arrependo. Mas quando eu saí, o manager que me levou, o Kalmund, o cara que me levou, ele falou: Ramon, olha só, o grande jogador, ele vence na Europa. E isso eu não esqueço mais. Não me arrependi. Eu sabia que se eu ficasse também, eu iria jogar. Eu também iria conseguir ter sucesso na Europa. Entendeu? Mas aí teve o convite do Vasco também, um clube... Talvez a história já estava para ser contada. Então foi muito legal também. Essa volta, tu diria que ter jogado na Alemanha
te deu uma bagagem melhor para quando você voltou? Muito grande, muito grande. Até em relação à parte tática. Porque em 1997, aquele ano eu fiz 32 gols na temporada. Eu fiz 25 gols, eu como meia, né? Um meia poxa, né? Então eu só no primeiro semestre eu tinha feito 25 gols no primeiro semestre. E depois, no Campeonato Brasileiro, eu tive que mudar. Eu tive uma mudança assim, na parte tática, né? Porque o Evaí foi contratado. O Evaí foi fazer a função que eu fazia no primeiro semestre, né? E aí eu fui fazer o lado esquerdo. Então, assim, é um pouco diferente, mas aquela vontade de jogar, aquela vontade de ganhar, entendeu? Mas o que eu aprendi lá fora me deu a condição para que eu pudesse fazer aquilo ali que o Lopes pensava que eu fizesse e eu consegui fazer naquele momento. Aquilo ali me ajudou muito também.